Beleza, cara? Antes de passar aí para a tua tese, eu quero só comentar uma outra tese aqui, depois eu volto para essas, mas a tese já que é do mesmo assunto, né? A tese dos ETFs de Solana. Né, a gente teve o ETF de Bitcoin sendo aprovado nesse ano nos Estados Unidos, né, parece que já tem uma década, mas foi literalmente no início desse ano. A gente teve os ETFs de Ether também sendo aprovados aí no meio desse ano. Se não me engano, a aprovação foi em maio, a negociação foi em junho ou julho, algo assim. Então já vai fazer aí quase 6 meses desses ETFs, mas a gente não tinha nenhum indicativo de que a gente teria ETFs de outros ativos ou combinações desses próprios ativos nos Estados Unidos, porque né, já foi muito difícil a gestão Gensler aí, né, essa gestão do Biden, aprovar os próprios ETFs de Bitcoin e Solana, que são os Bitcoin e Ethereum, perdão, que são os mais consolidados de mercado, né? Já tinham ETFs de futuros, por exemplo, já tinham market caps muito altos, né, maiores de 300 bilhões de dólares para o Ether e maior ainda do Bitcoin. Então, era meio que dado que eles iam ter que aprovar os ETFs de Bitcoin e Ether, que foi o que aconteceu, mas aí a gente se pergunta, né, beleza, e qual é o próximo passo? O que vem depois disso, né? Aí o que mais faz sentido é a gente ir descendo ali na lista dos principais ativos e propor algo do tipo ETF de XRP, ETF de Solana, né? ETF de alguns dos outros principais criptoativos e redes que estão lá em cima, né? E esses dois nomes aí foram os que mais chamaram a atenção porque a gente já teve pedidos para ETFs tanto de XRP quanto ETFs de Solana nos Estados Unidos para o ano que vem, né? Os pedidos foram ao longo desse ano aí, principalmente nesse segundo semestre. Geralmente demora um tempo considerável para você ter, né, desde o pedido até a aprovação. A SEC tem que revisar, tem que estudar, tem que ver se vai aprovar ou não. Mas, resumindo a tese de modo geral, né, com a eleição do Donald Trump, né, com essa mudança aí esperada, pelo menos, no panorama regulatório e no panorama político dos Estados Unidos, a gente acredita bastante que vai ter a aprovação de pelo menos um ETF de Solana nos Estados Unidos ano que vem. Poderíamos também estender isso para XRP, mas eu prefiro ficar na questão do ETF de Solana, porque já teve mais pedidos de ETF de Solana e é uma rede relativamente parecida com a rede da Ethereum, que já foi aprovada também, né? Então, imagino que isso dê uma probabilidade maior da gente ter a aprovação desse ativo no ano que vem, mas falta ainda uma coisa para isso acontecer, na minha opinião, né? Entre os pedidos das gestoras, né, a gente não teve nenhuma gestora ainda gigantesca, né, como a BlackRock, né, como a Fidelity, né, que são as duas principais gestoras americanas fazendo esses pedidos, né? Foram gestoras menores, aí, se não me engano, a Bitwise e alguma outra gestora também menor que fez o pedido de XRP, o que é um bom sinal, né, que mostra que tem players no mercado que estão interessados nesses produtos, mas eu acho que isso realmente vai começar a ganhar atração quando a BlackRock chegar e aplicar aí para o ETF à vista de Solana dela ou de XRP dela nos Estados Unidos. Aí o regulador vai ter que, de novo, engolir o orgulho dele, porque, como a gente já sabe, né, BlackRock nunca teve nenhum pedido de ETF negado. Teve um pedido que era um ETF totalmente zoado lá, que eles fizeram qualquer coisa só para testar o regulador, mas tirando esse, os outros 300 e sei lá quantos pedidos de ETF foram todos aprovados. Beleza? E isso pode, obviamente, trigar uma grande corrida para esses ativos que vão ser aprovados, né? Tanto a Solana quanto o XRP, assim como a gente viu a grande força que teve a aprovação dos ETFs de Bitcoin e de Ethereum nesse ano. Perfeito? De novo aqui, obviamente, não vou entrar nos detalhes específicos da tese, mas tem todos os números aí de por que a gente acredita isso, quais são os pontos pró ter aprovação do ETF, quais são os pontos contra, né? Um grande ponto, por exemplo, é o grande entrada dos ETFs de Bitcoin, né? Inclusive é até engraçado ver como isso muda rápido, né? A gente fechou esse relatório semana passada, só que na última semana teve uma entrada de capital massiva nos ETFs de Bitcoin, né? Quando a gente terminou de escrever, tinha um saldo aí de quase 32 bilhões, eu vou até ver aqui por curiosidade quanto que estava. Quase 37 bilhões de dólares agora. Então, em uma semana entraram 5 bilhões de dólares nos ETFs de Bitcoin, algo que é incrível, é muito dinheiro. E explica também um pouco de todo esse movimento positivo que a gente teve aí nas últimas semanas, tirando, obviamente, o dia de hoje, né? Mas como eu comentei também, argumentos contra, se vocês estiverem interessados em ver, recomendo bastante que vocês deem essas teses para entender isso, né? E o resumo da tese, obviamente, é de que pelo menos um desses ETFs à vista de Solana vai ser aprovado para negociação nos Estados Unidos no ano de 2025 e, sendo sincero, aqui a tese oficial que está escrita é essa, mas ainda diria que podem ter
mais outras mudanças aí, outros ETFs, né, como eu falei, eventualmente XRP, eventualmente ETFs temáticos também, então um ETF de DeFi, um ETF de AI Agents, um ETF de DePIN, né, tudo isso eu acho que é bem possível, e também a mudança, né, ou a criação de novos ETFs de Ether com staking, né, algo que a gente não tem hoje em dia, a gente só tem nos Estados Unidos, né, os ETFs à vista de Ether sem staking, né, era uma das condições aí para essa antiga SEC ter aprovado esses ETFs.